Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 19 de julho de 2024. E, nesse horário, nós estudamos essa obra de Allan Kardec, o livro dos médiuns, o livro dos médiuns, né? Nós estamos estudando hoje a primeira parte, capítulo 2, do maravilhoso e do sobrenatural, item 13. Mas antes de nós iniciarmos o estudo de O Livro dos Médiuns, vamos aqui fazer a nossa prece, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a oportunidade que o Pai nos concede de estarmos reunidos para estudar, para conhecer um pouco mais dos aspectos dessa doutrina abençoada, que é o cristianismo redivivo, no seu aspecto científico e relativo também às questões mediúnicas, que com certeza nos ajudarão a compreender melhor esses fenômenos. E rogamos ao Pai que nos abençoe, que nos fortaleça, que sempre possa colocar ao nosso lado os espíritos amigos, esses benfeitores, que nos ajudam a compreender melhor as coisas, nos ajudam no nosso processo de autoeducação, sempre nos inspirando os melhores pensamentos. Que a sua paz, Senhor, a sua luz, esteja sempre ao nosso alcance, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, vamos começar aqui estudando a questão número 13 de O Livro dos Médiuns. Diz assim: assim o Espiritismo não aceita todos os fatos considerados maravilhosos ou sobrenaturais. Como nós vimos anteriormente, né, lá na questão 313, aqui do Livro dos Médiuns mesmo, Kardec fala sobre isso. Você tem que observar, analisar o que está acontecendo. E não sair por aí batendo palma para qualquer coisa. Longe disso, demonstra a impossibilidade de grande número deles e o ridículo de certas crenças. Então, o Espiritismo muitas vezes mostra, né? Mostra para a gente a impossibilidade daquele fenômeno acontecer, como o caso da ressurreição. Lembra esse caso da ressurreição aí? Que nós podemos até ver aqui no item 5 de O Livro dos Médiuns, né? Deixa eu ver se aqui é o item 5. Deixa eu ver aqui. Acho que eu não me lembro bem qual foi a questão, uma questão até que Kardec fala, né, sobre Jesus. Quando Jesus, as pessoas. Peraí, está aqui, acho que nós vamos ver essa questão. Mas eu vou avançar um pouquinho. Eu vou agora na questão número 15 de O Livro dos Médiuns, que eu me lembrei agora, por causa do estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né, que fala de ressurreição e encarnação. Aqui no item 15 de O Livro dos Médiuns, vamos dar uma olhadinha no quinto parágrafo. O quinto parágrafo, eu não li o quarto parágrafo diz assim: todos os dias a ciência opera milagres aos olhos dos ignorantes. Olha aí, todos os dias a ciência opera milagre aos olhos do ignorante. Por isso é que outrora, os que sabiam mais do que o vulgo, quer dizer, os que sabiam um pouquinho mais do que a maior parte da população, passavam por feiticeiros, e muitos morreram por causa disso. E como se entendia, então, que toda a ciência sobre-humana vinha do diabo, queimavam-nos. Hoje que já estamos muito mais civilizados, eles apenas são mandados para os hospícios. Então, na época de Kardec, já não se queimava mais, mas mandava para o hospício, é maluco. Aí ele diz aqui, olha só, se um homem realmente morto, está morto mesmo, como dissemos em começo, ressuscitar por intervenção divina,
haverá aí verdadeiro milagre. Ah, isso é milagre. Porque isso é contrário às leis da natureza. Se o sujeito morreu, o espírito já se afastou do corpo, o seu perispírito, foi rompido o cordão, que é uma extensão do fluido, do perispírito, que o pessoal chama de cordão de prata. Se aquilo se rompeu e o sujeito voltar a viver, isso aí você pode chamar de maravilhoso, de sobrenatural. Você pode, aí sim, você vai chamar de maravilhoso e de sobrenatural. Por quê? Porque isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Entendeu? É o que ele está dizendo aqui. Se o homem realmente morto, como dissemos em começo, ressuscitar por intervenção divina, haverá aí verdadeiro milagre, porque isso é contrário à lei da natureza. Se, porém, tal homem só aparentemente está morto, se ainda há nele um resto de vitalidade latente, é o caso dos catalépticos, entendeu? Vitalidade latente, catalepsia em outro nome, qual é que dá? Fugiu. Além da catalepsia, que também tem essa aparência de morte. Letargia. Letargia ou catalepsia, né? Pode dar aparência de morto. Se ainda há nele um resto de vitalidade latente e a ciência ou uma ação magnética consegue reanimá-lo, um fenômeno natural. É o que isso será para pessoas instruídas. Todavia, aos olhos do vulgo ignorante, aquele homem comum ignorante, ele não está querendo ofender ninguém. Ignorante, o homem que não tem conhecimento. O fato passará por milagroso. E o autor, aquele que fez o outro ressuscitar, se verá perseguido a pedradas, ou porque pode ser acusado de feitiçaria, ou venerado, conforme o caráter dos indivíduos. Então, ele mostra, né, que quando Jesus fazia alguém que estava com essa aparência de morte voltar à vida, ele não estava dando a vida ao morto, literalmente falando. Porque nem Jesus ia derrogar a lei de Deus. Ele não teria esse poder. Morreu, acabou. Agora, enquanto ele realmente não tiver morrido, aí pode acontecer alguma coisa. Um coma profundo de muitos anos, né? Então, isso sim, isso seria maravilhoso. Uma coisa sobrenatural. Fazer alguém morto, como diz o povo aí, mortinho da Silva, voltar à vida. Seria uma total derogação da lei divina, das leis da natureza. E, nesses casos, quando aparecem essas coisas, o próprio Espiritismo, como ele está dizendo aqui, demonstra a impossibilidade desses casos e o ridículo de certas crenças. Essa semana nós vimos, gente, tem coisas que acontecem que realmente eu tenho que rir. Nós vimos nessa semana uma cerimônia religiosa, não vou dizer nem que igreja nem nada, aonde o senhor lá, chefe do grupo, ele vai operar o milagre. Opera o milagre. Ele está falando da parábola, ele está falando sobre Lázaro, irmão de Marta e Maria. Ressurreição de Lázaro. Então, ele diz que vai fazer morto voltar à vida. Gente, de repente, no templo religioso, saindo de uma porta, surge um ser todo envolto. Aí, na comida, ele faz uma oração. Ele faz aquela oração poderosa. Ele diz que tem o poder de dar vida ao morto, como Jesus deu a Lázaro. E, de repente, uma porta se abre. E uma pessoa, toda envolta em faixas, parece aquela múmia dos filmes antigos,
vem andando no meio do salão. Gente, não aguentei. Andando no meio do salão como uma múmia. Sabe aqueles filmes dos anos 40, 50? Assim, com a ponta da gás até pendurada assim, e vai andando que nem uma múmia no meio do salão. E ele disse ali para todo mundo que aquela criatura estava morta no caixão na sala. E com a prece dele, ele fez aquele morto sair do caixão e deu a vida. E aquele ser enfaixado vem andando no meio do salão, assim de gente. E o pessoal gritando, dando vivas. Gente, eu não me aguentei. Eu não me aguentei ver o final. Porque eu disse, não acredito. E lá vem a múmia, que na verdade era o morto que ele fez voltar à vida. O sujeito estava todo enfaixado. Todo enfaixado. Para vocês verem isso num culto. Percebeu? E hoje em dia, né, Rosa, que é mais incrível. O vídeo está na internet. Eu não sabia se ria, se chorava de tristeza. Eu quero ver isso. Está na internet? Quer rir, né, Carmen? Claro que sim! E as Também quero. E as pessoas riam, sabe? Louvando, aleluia, sabe aquela coisa? E eu fico, como uma criatura pode acreditar nisso? É o que ele falou aqui, o vulgo ignorante. Ele não está ofendendo as pessoas, está dizendo que é um homem vulgo, é um homem comum, e não tem conhecimento que isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Uma pessoa morta voltar à vida. Eu não sei por que ele estava enfaixado, mas não pode voltar à vida, gente. Não Por pode. quê? O morto enfaixado tinha que estar com uma roupa de... aquela roupa... Mas ele estava enfaixado como Lázaro, gente. É a representação de Lázaro. Tá bom. Ele estava lá dentro do buraco da pedra lá. Então, Acho que foi uma tá peça isso, hein? não, é uma cerimônia religiosa. Tem isso aqui. O Kardec diz, longe disso, o Espiritismo demonstra a impossibilidade de grande número dessas coisas e o ridículo de certas crenças. Essa cena, para mim, é ridícula. E esse livro, o Livro dos Médios, foi publicado em 1861. Kardec já mostrava que isso é impossível, mas hoje, 2024, tem gente que ainda acredita que você pode trazer uma pessoa que está morta à vida, com corpo e tudo. E ele diz aqui, né? É exato que no que ele admite há coisas que para os incrédulos são puramente do domínio do maravilhoso, ou por outra da superstição. Para os incrédulos, quando ele vê algo assim, e ele não entende, o incrédulo que vê uma coisa acontecer e ele não consegue explicar, isso entra no campo do maravilhoso e da superstição, né? Seja, mais ou menos discutir apenas esses pontos, porquanto, com relação aos demais, nada há que dizer e pregar em vão. Porque tem certas coisas que não adianta. De repente, uma pessoa que está vendo aquilo ali, a múmia andando, e o cara dizer que ressuscitou, você tentar mostrar para ela que aquilo não pode acontecer, talvez seja em vão. Porque ela acredita tanto naquele homem que se diz o Jesus da Terra, né? Ela acredita. Não tinha um outro aí que dizia que ele era Jesus encarnado? Tem um aí. Envolvido, não aquele que estava envolvido na morte daquela moça, né, de uma influencer aí. Ele dizia que ele era Jesus. Ele era Jesus. Jesus. É a fé cega, né, Rosa? A fé cega, né? Ele causou, ele e a mãe causaram a morte da irmã, que era influencer, uma confusão lá, numa seita, e ele dizia, eu sou Jesus encarnado. E um monte de gente acreditava que ele era Jesus encarnado. E faziam tudo que ele mandava fazer. Aí ele mandava fazer as coisas mais absurdas.
que eles viviam lá com umas bebeiragens, assim, e era tudo ele que participava do negócio aí, né? Então, e se você chegar para uma pessoa que é adepta disso, e que acredita que ele é Jesus, e tentar dizer para ele que não, não vai conseguir, por isso que Kardec disse aquilo. Mas, ao menos, discutir apenas esses pontos, porquanto, com relação aos demais, a outras questões, nada há que dizer e pregais em vão. Para algumas pessoas é pregar em vão. Por isso que Jesus falou, não jogueis pérolas aos porcos. Tá? Atendo-vos ao que ele próprio refuta. Provais ignorar o assunto e os vossos argumentos erram o alvo. Porém, até onde vai a crença do Espiritismo? Perguntarão, lede, observai e sabereis. Só com o tempo e o estudo se adquire o conhecimento de qualquer ciência. Então, a pessoa que leu, eu li todos os livros do Pentateuco. Há quanto tempo saiu um ano, eu li tudo. Já estou sabendo de tudo. Para por aí. Para por aí. Porque ele deixa aqui bem claro. Só com o tempo e o estudo se adquire o conhecimento de qualquer ciência. A gente não está falando só de espiritismo, não. Ora, o espiritismo, que entende com as mais graves questões de filosofia, com todos os ramos da ordem social, que abrange tanto o homem físico quanto o homem moral, é em si mesmo uma ciência, uma filosofia, que já não podem ser aprendidas em algumas horas, como nenhuma outra ciência. Tanta puerilidade haveria em se querer ver todo o espiritismo uma mesa girante. Porque foi assim que começou, né? Com as mesas girantes. A pessoa que dissesse, que analisasse o espiritismo por aqueles fenômenos ali, seria uma grande bobagem. Como toda a física, em alguns brinquedos de criança. A quem não se limite a ficar na superfície, são necessários não algumas horas somente, mas meses e anos para lhe sondar todos os arcanos. Por isso, quando Kardec foi inicialmente visitar uma reunião onde acontecia o negócio das mesas girantes, o pessoal que estava ali só estava querendo ver aquilo, o espetáculo, né? O fenômeno. Kardec foi a primeira vez, olhou, aquela bateção, mesa pulando, não atraiu a ele. Até ele pensou que fosse mistificação. Até ele pensou que fosse alguma coisa, porque tinha muito disso naquela época. Muita mistificação. Muita mesmo, né? Então ele até pensou que tinha esse tipo de coisa. Aí ele disse assim, eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo. Ele desconfiou que tivesse alguma coisa. Aí depois um outro amigo convidou para ver outra. Ele foi. Só que nessa outra tinha algo diferente, tinha a tal das perguntas. E aí ele começou a observar e percebeu o quê? Aqui tem alguma coisa que merece uma observação, uma investigação mais profunda. E aí ele já começou a analisar aquilo com outros olhos. Enquanto os outros se contentavam com o maravilhoso, ele já estava o quê? Fazendo pesquisas. Depois que ele pesquisou, observou bastante, aí ele começou a experimentar. Mas isso levou muito tempo. É isso que ele está falando aqui, né? Por aí se pode apreciar o grau de saber e o valor da opinião dos que se atribuem o direito de julgar, porque viram uma ou duas experiências, as mais das vezes por distração ou divertimento, ele está falando disso. O pessoal que foi lá, viu as mesas girantes, bateu uma ou duas vezes, já estão julgando. Dirão eles com certeza que não lhes sobram lazeres para consagrarem a tais estudos. Não me sobra tempo para me consagrar a esse tipo de coisa. Todo o tempo que reclamam. Está bem, nada a isso os constrange. Mas quem não tem tempo de aprender uma coisa, não se meta a discorrer sobre ela, e ainda menos a julgá-la, se não quiser que o acolhem, que o chamem de leviano.
Então, se você não tem tempo para estudar, para observar, para pesquisar determinada coisa, não se aventure a lançar opiniões sobre ela. Senão você pode ser chamado de leviano. Ora, quanto mais elevada seja a posição que ocupemos na ciência, tanto menos excusável, quer dizer, desculpável é que digamos levianamente de um assunto que desconhecemos. Então, quanto mais estudo você tem, tá, sobre tudo, né, sobre a ciência, sobre tudo, menos desculpável é para você falar de algo que você não conhece, não estuda. Você tem que ter, pelo menos, o bom senso de dizer assim, eu não posso opinar sobre isso porque eu não estudei sobre isso. Esse que é o certo. E não você ficar pitando sobre coisas que você não estudou. Tá? Item 14. Resumimos nas proposições seguintes o que havemos expendido. Primeiro, todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Tá? Ele está falando aqui alma, homem encarnado. Então, todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, de um ser. Né? Quando esse ser, que é a alma, morre, ele sobrevive ao corpo e tem suas manifestações. Então, o fenômeno espírita está baseado nisso. Fundando-se numa lei da natureza, não ao acaso. Esses fenômenos nada têm de maravilhosos, nem de sobrenaturais, no sentido vulgar dessas palavras. Tudo acontece devido às leis da natureza. Podem ser leis que a gente não conhece, mas elas estão lá. Aí a gente diz assim, como assim? É só lembrar. Lá em 1200, 1300 e pouco, o povo não conhecia a lei de gravidade. Não é? Não conhecia a lei da gravidade. Mas ela existia. Ela existia. Muitos fatos são tidos por sobrenaturais porque não se lhes conhece a causa. Atribuindo-lhes uma causa, o Espiritismo os repõe no domínio dos fenômenos naturais. Então, o Espiritismo vai mostrar a causa do porquê aquilo acontece. Ah, agora sim, então é um fenômeno natural. Entre os fatos qualificados de sobrenaturais, muitos há cuja impossibilidade o Espiritismo demonstra, incluindo-os em um número das crenças supersticiosas. É o caso lá do Lázaro, né? Entrando lá no templo, o cara dizendo que está ressuscitando. Aí todo mundo, oh, meu Deus, é uma coisa sobrenatural, né? O Espiritismo mostra que isso é impossível. Se você vai acreditar nisso, então tenha isso como uma crença supersticiosa. Se bem reconheça um fundo de verdade em muitas crenças populares, o Espiritismo, de modo algum, dá sua solidariedade a todas as histórias fantásticas que a imaginação ha criado. Por exemplo, aquela história do demônio que domina uma criatura, né? Lembra do filme Exorcista? A Igreja Católica vê aquilo como um demônio, um ser do mal que domina aquela criatura, né? Aí eles aqui, essa história do demônio que toma o corpo de uma pessoa e para sempre, né? E leva a pessoa para o inferno, isso é uma crença popular. É uma crença popular. Mas, se você analisar essa crença popular, você vai ver nela um fundo de verdade. Por quê? Aquele que chamam de demônio do mal, na realidade, ele existe. Mas não é um demônio, esse demônio mitológico, é um espírito. É um espírito que já foi encarnado, que já teve um corpo como o nosso, que por alguma razão lá decidiu se consagrar ao mal. Mas é
um ser humano, sem corpo. Então, você está vendo que aquilo é uma crença popular, né? Uma crença baseada no ser mitológico Lúcifer. Mas, se você analisar, tem um fundo de verdade aí. Tira esses penduricalhos todos. Tira o chifre, o vermelho, o rabo pontiagudo. Tira a história do anjo mais maravilhoso que se rebelou contra Deus. Tira tudo isso. O que sobra? O espírito mau. Mal. E só deseja trazer o mal. Mas um dia, depois de muita dor e sofrimento, depois de muitos processos reeducativos, será o espírito de luz. Entendeu? Então, tirando essas alegorias, essas lantejoulas, essas fantasias de cima do ser, da história, você vai chegar ao fundo de verdade. Você vai dizer, não, isso pode acontecer. Mas está, né, o quê? Enfeitado. Então, ele diz aqui. Então, ele diz aqui, se bem reconhecer o fundo de verdade em muitas crenças populares, o espiritismo, de modo algum, dá sua solidariedade a todas as histórias fantásticas que a imaginação ha criado. Então, o espiritismo reconhece que ali tem alguma coisa, mas não vai alimentar a história do Satanás, do diabo, do Lúcifer. Sexto, julgar do espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e tirar todo o valor à opinião emitida. Então, a pessoa diz assim, o espiritismo não acredita no diabo, porque, né, tem pessoas que dizem assim, quando você diz assim, gente, esse negócio de história de diabo, Satanás, isso não existe. Aí o cara, é espírita, é assim, não acredita, Deus falou que Jesus foi para o deserto e durante 40 dias ele foi tentado, lembra? Pelo diabo, que o diabo levou Jesus para o alto da montanha e ofereceu a ele o domínio do mundo, e ele, entendeu? Aí você diz, gente, isso não pode ter, não dá para acontecer. Aí o cara diz assim, espiritismo não é sério, porque não acredita nas palavras que estão escritas na Bíblia. Quando você diz que essa história de Adão e Eva, você não pode acreditar na história de Adão e Eva como ela está escrita. Aí a pessoa diz que o espiritismo é obra de Satanás, porque não acredita no que está na Bíblia escrito. Então, ele diz aqui, né? Isso é dar prova de ignorância. Fazer esse julgamento do espiritismo e tirar todo o valor à opinião emitida. A explicação dos fatos que o espiritismo admite de suas causas e consequências morais forma toda uma ciência e toda uma filosofia que reclama um estudo sério, perseverante e aprofundado. Uma coisa racional. É algo racional. Porque a pessoa diz assim, não é racional porque você acredita na reencarnação. Eu tive um amigo que dizia assim, não é racional. Eu até entendo dos fenômenos, até posso entender. Mas a história da reencarnação eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar. Eu até posso aceitar que existam espíritos, porque em muitas religiões falam o quê? Que você, quando morre, o seu espírito vai ficar dormindo até o dia do juízo final. É o espiritualista. Então, ele acredita na vida após a morte. O espírito vai dormir. Tem outro que acredita que o espírito vai para o céu. Vai ficar lá no céu, volitando se foi bonzinho. Ele acredita que o espírito existe. Ele vai para o céu. Outro que acredita que o espírito vai para o inferno, vai queimar nas profundas. Ele acredita que o espírito existe. Foi para o inferno. Então, o problema não é acreditar que o espírito existe ou não existe. Porque todas as religiões espiritualistas acreditam. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai ficar dormindo. O problema é a tal da reencarnação. Que eles não aceitam pela reencarnação. Aí você pergunta para ele assim, por que Jesus falou lá na Bíblia, quando eles dizem assim, Senhor, quando é que Elias vai vir? Ele disse, Elias já veio. Já veio. É João Batista. E vocês não o reconheceram e fizeram o que fizeram com ele.
Explica isso para mim. Ele vai tentar dar um jeito, vai tentar driblar, porque está claro ali. Mas vê Jesus dizendo: Elias é João Batista, ou João Batista é Elias. Como? Se entre Elias e João Batista tem quase 800 anos. Como é que Elias podia ser João Batista? O cara vai ter que fazer uma manobra espetacular. Ou então você diz assim: me explica como é que uma criança de 3 anos é um virtuoso no piano. Tem um garotinho aí, né? Que nós vimos essa semana. Ele tem quantos anos? 3 anos. Ele fala inglês, coreano, russo e mandarim, né? Que é o chinês. E mandarim. Com 3 anos. Ele fala coreano, russo, inglês e mandarim. A mãe disse que ele fala tudo isso porque desde pequenininho ele via muito na internet. Ela dava, desde pequenininho, ela dava o celular para ele e ele ficava vendo as coisas na internet, no celular. Por isso que ele, com 3 anos, fala coreano, mandarim, que é a língua dos chineses, inglês e russo. É porque ele, desde pequenininho, ela dava o celular para ele e aprendeu no celular da internet. É a explicação possível para eles. Explica Rose, aí. Rose, Fala. eu não sei se vocês já viram. Eu gosto muito, todo mundo sabe que eu gosto muito de gato, né? E então, no TikTok tem muita gente, tem muito gateiro. Então vejo TikTok de vez em quando para ver as peripécias dos gatos, dos bichinhos e tal. E agora você está falando isso, estou me lembrando. Tem uma garotinha, quando eu achar, eu vou mandar para vocês, botar no grupo. Ela aparece com os 4 cachorrinhos da raça Pinscher, aquele bem miudinho, gato, tem até um porquinho no meio dessa história. Aparece todo mundo deitadinho, dormindo, e ela cantando músicas católicas, sei lá, músicas religiosas. Gente, eu fico impressionada. Ela bota todo mundo assim, de roupinha. Ela deve ter, sem brincadeira, ela deve ter uns 4, 5 aninhos. Eu fico encantada. É o magnetismo. Hã? Magnetismo. Pois é, com o magnetismo que ela tem, que ela exerce sobre esses animais, ela aparece cantando e eles dormindo. Gente, tem até um porco no meio. Aí você vai duvidar de quê? Então, como é que você vai explicar esse garotinho que com 3 anos fala coreano, mandarim, inglês e russo? Porque ele vê muita internet. Eu ia perguntar, qual o programa da internet que ele vê? Né? Para aprender o coreano. Né? Tá na cara. Isso é bagagem que o espírito traz. Gente, olha só, eu vejo muito seriado coreano. Eu não sei falar uma palavra. Então, veja. Será que é a idade? Né? Será que é a idade? Então, né? Aí, como é que o sujeito vai? Qual a resposta para ele? Não. Aí ele vai dizer assim, normalmente, Deus quis dar para ele. Aí você diz, opa, Deus quis dar para ele, porque Deus quis, mas Deus não é soberanamente bom e justo. Por que para ele tudo isso, para mim nada? Mal português. Por quê? Entendeu? Então, eles não têm como explicar isso. Eles aceitam tudo, até aceitam, mas a tal da reencarnação não aceitam. E é ela que explica tudo isso. É justamente ela que explica isso. Por que que o cidadão demonstra isso? O meu filho, quando ele tinha 3 anos, Pedrinho, aí uma vez eu estava conversando com ele, né? A gente estava conversando, assim, até na casa da minha mãe. Pequenininho. Ele olhou para mim, né, eu estava sentado, ele veio para brincar e disse assim, sabe, mãe, é assim que o médico
pega a criança quando ela nasce no hospital, quando a mulher tem neném, é assim, aí botou as mãozinhas assim, é assim que ele recolhe o neném quando ele nasce. Eu fiquei olhando assim, naquela época não tinha celular como tem hoje. Vai fazer 37 anos. Isso tem 34 anos. Não é? Não tinha nem computador. Pelo menos lá em casa, meus só vieram ter computador quando a Carolina tinha uns 12 anos e Pedrinho 8, que eles vieram a comprar aquele computador, né? Foi por aí. Com 3 anos não tinha computador em casa, nem tinha celular para dizer que a criança dele pequenininha. E ele veio falando sobre isso. E a criança nessa fase, ela ainda está trazendo, né? A reencarnação ainda não está consolidada. Então, as lembranças de vida passada ainda estão ali, flutuando na mente, muito da mente da criança. Então, ele veio falar sobre isso. Então, eu percebi o quê? Isso é lembrança de alguma vida passada, talvez tenha sido um médico, talvez um enfermeiro, né? Tenha feito isso. Só a reencarnação explica esse tipo de coisa. Não existe outro meio. Senão você vai cair no quê? No maravilhoso sobrenatural e na injustiça divina. E na injustiça divina, né? Ô, Rose, Oi, eu tenho uma filha que ela tem uma cicatriz debaixo do lábio inferior, parece 3 pontos. Veio marcado nela. às vezes é algo que realmente foi marcado no perispírito e na formação do novo corpo ficou ali Ficou registrado. marcado. Exatamente. Então, ele diz aqui, ó, no item 7, repetindo, a explicação dos fatos que o Espiritismo admite de suas causas e consequências morais forma toda uma ciência e toda uma filosofia que reclamam estudo sério, perseverante e aprofundado. Se você é espírita e quer estudar, a base do estudo tem que ser assim, estudo sério, perseverante e aprofundado. Item 8. O Espiritismo não pode considerar crítico sério, senão aquele que tudo tenha visto, estudado e aprofundado com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que do assunto saiba tanto quanto qualquer adepto instruído, que haja, por conseguinte, aurido seus conhecimentos algures, que não os romances da ciência, aquele a quem não se possa opor fato algum que lhe seja desconhecido. Nenhum argumento diz que já não tenha cogitado e cuja refutação faça, não por mera negação, mas por meio de outros argumentos mais peremptórios, aquele finalmente que possa indicar para os fatos averiguados causa mais lógica do que aqueles aponta o Espiritismo. Tal crítico ainda está por aparecer. Alguém que explique de maneira clara, tá? Peremptória, quer dizer, sem dúvida alguma, por que essa criança com 3 anos fala grego, fala russo, coreano, mandarim e inglês? Me explica isso. Ou porque aquela criança, como o Roberto, que fez fez a última palestra, né? Esqueci o nome dele agora, meu Deus do céu, que falou sobre os transtornos mentais, né? Ele falou do garotinho de 3, 4 meses que falou com a mãe, né? Lembra? Esqueci o nome dele agora. Denise, lembra aí? Foi o Antônio Mário? Não foi Antônio Mário, não. Foi Antônio Mário, não. Ou foi? Que falou sobre isso. Ele falou agora de um garotinho, acho que foi Antônio Mário, falou de um garotinho, né? Que com 3 meses ele falou com a mãe, que a mãe perguntou: você está bonitinho, meu filho está bem. Ele falou: mãe, eu assim. Aí a mãe quase enlouqueceu, falou com o pai. Aí o pai foi lá falar com ele. A sua mãe, disse brincadeira, a sua mãe está dizendo que você está falando, né? Tipo assim, a sua mãe está ficando maluca. Ele falou: mãe, eu falei: pai, eu falei com ela mesmo. Então ele falou: meu Deus, o que é isso? Como? Como? Explica isso. Me explica de forma peremptória. Se você não justifica pela reencarnação, então explica com fatos que eu aceite de forma racional. Aí ele diz aqui, tal crítico ainda está por aparecer. E até hoje eu não vi nenhum. 15.
Pronunciamos há pouco a palavra milagre, ele botou até de forma, né, destacada. Uma ligeira observação sobre isso não virá fora de propósito, neste capítulo que trata do maravilhoso. Na sua acepção primitiva, e pela sua etimologia, o termo milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de se ver. Mas, como tantas outras, essa palavra se afastou do seu sentido originário. Então, quando você fala a palavra milagre, você só pode falar com esse sentido. Nossa, isso é extraordinário, isso é maravilhoso, isso é uma coisa admirável de se ver. Um amigo, outro dia, aqui, mandou para mim um vídeo, eu não sei se eu mandei para vocês, lindo, sobre os quadros. Não sei se eu cheguei a mostrar para vocês. Era um quadro, você olhava-se, quadros lindíssimos. Quando você chegava perto para ver, aquela pintura era feita de chapinha, tampinha de garrafa, coisas, botão. Eu disse assim, eu vou ver se eu acho. Eu não me lembro se eu botei no grupo esse vídeo, eu não me lembro mesmo se eu botei. Mas eu achei espetacular, espetacular. Ah, foi o Antônio Mário que mandou para mim. Agora eu falei Antônio Mário, eu lembrei dele. Foi o Antônio Mário que mandou para mim. Gente, eu vou mandar para vocês, vocês vão dizer para mim se isso... Eu botei até que... Ele botou aqui, ó. O quadro é de um artista turco chamado Deniz Sadiki, cuja arte é exibida em todo o aeroporto de Istambul. Alucinante, ele usou o termo, alucinante, o tipo de material que ele usa para esta arte. Ao olhar aquilo, você vai dizer, nossa, isso é um milagre. Mas nesse sentido, extraordinário, coisa admirável de se ver. Aí você pode dizer a palavra milagre, não nesse sentido de derrogação da lei de Deus, mas de uma coisa estupenda. Eu vou mandar para vocês e vocês vão ver, realmente você vai dizer, isso é extraordinário. Mas como tantas outras, aí ele falou, essa palavra se afastou do seu sentido originário, a palavra ignorante. Ela é uma palavra que tem um sentido. Ignorante é aquele que não sabe. Eu sou ignorante em física quântica. Mas hoje a palavra ignorante foi distorcida. E ela é utilizada para chamar alguém para ofender uma pessoa, considerando a pessoa incapaz, estúpida, no sentido totalmente contrário, né? Então, ele diz aqui, essa palavra milagre se afastou do seu sentido originário. E hoje, tá? E hoje... Ah, tudo bem, Tânia, um abraço para você. A Tânia vai precisar sair e está dando boa noite a todos. Então, ele diz aqui, e hoje, por milagre, se entende, segundo a academia, um ato do poder divino, né? Contrário às leis comuns da natureza, tal com efeito a sua acepção visual, e apenas por comparação e por metáfora. É ela aplicada às coisas, lugares que nos surpreendem e cuja causa se desconhece. De nenhuma forma, entre nossas cogitações, indagar se Deus é julgado útil, em certas circunstâncias, derrogar as leis que ele próprio estabelecera. Nosso fim é unicamente demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, de maneira alguma derrogam essas leis, que nenhum caráter tem de miraculoso, do mesmo modo que não são maravilhosos ou sobrenaturais, né? O milagre não se explica. Os fenômenos espíritas, ao contrário, se explicam racionalissimamente. Então, para aquele que é supersticioso, milagre não se explica. Aos fenômenos espíritas, a esses a gente explica. Não são, pois, milagres, mas simples efeitos, cuja razão de ser se encontra nas leis gerais. O milagre apresenta ainda outro caráter, o de ser insólito e isolado. Ora, desde que o fato se reproduz, por assim dizer, à vontade por diversas pessoas, não pode ser um milagre. Então, o fenômeno, né?
De repente se materializou ali uma figura e as pessoas dizem, oh, é santa não sei o quê. E o seu milagre? Ora, aquele espírito vai poder se materializar onde ele quiser. Então, milagre é aquilo que acontece uma vez, não toda hora. E a materialização de um espírito pode acontecer. Quantas vezes já aconteceu? Aí o pessoal diz assim, quando o pessoal diz assim, é um milagre, eu vi Santa Terezinha. Aí o outro, na semana que vem, eu vi Santo isso. Aí o outro, eu vi isso. Aí diz, pô, esse negócio de milagre está ficando muito vulgar, né? Toda hora, a todo momento está aparecendo santo, né? Aí já fica meio assim. Então, milagre é uma coisa sobrenatural. Não é para acontecer toda hora, Fábio. E o espírito toma a forma, né, do santo que aquela pessoa acredita, né? Exatamente, pode tomar a forma que ele quiser. Não só de um santo, como de um ser maléfico. Sim. Então, você vai dizer, milagre está acontecendo toda segunda, terça, quarta, quinta, peraí, né? Ser milagre é uma coisa extraordinária. Agora, o fenômeno espírita acontece toda hora. Então, ele diz aqui, todos os dias a ciência, isso aqui foi o que nós lemos, né? Opera milagres aos olhos dos ignorantes. Eu não vou ler esse parágrafo de novo, não, né? Depois ele vai dizer sobre aquela história do homem morto, né? Aí ele diz aqui, todavia, aos olhos do vulgo ignorante, o fato passa por milagroso, para aquele que não conhece. Seguindo aqui embaixo. E o autor se verá perseguido, aí ele vai dizer assim, porque eu não vou ler, porque eu já li esse pedaço. Aí ele vai dizer aqui, solte um físico em campo de certa natureza, um papagaio elétrico, e faça por esse meio cair um raio sobre uma árvore, e um novo Prometeu, quer dizer, o novo, né, mágico, vamos dizer assim, Prometeu, será tido certamente como senhor do poder diabólico. E seja dito de passagem, Prometeu nos parece muito singularmente ter sido um precursor de Franklin, lembra? Né? Mas Josué, olha a história do Josué, lembra? Josué lá na Bíblia, se eu não me engano, Josué era o irmão de Moisés, né? Não tenho certeza. Ou Josué foi um profeta, não tenho certeza. Mas é lá do Antigo Testamento. Né? Aí ele diz aqui, mas Josué, detendo o movimento do sol, ou antes da terra, esse teria operado verdadeiro milagre. Porque lá na Bíblia diz que Josué fez o sol parar. Ele deteve o movimento do sol, né? Se ele tivesse feito isso, isso seria um milagre. O Franklin fazer uma pipa, atrair um raio, isso não é milagre, mas foi considerado. Ele pegou a pipa com uma chave, né? No meio da tempestade. Atraiu o raio, claro. Claro que atraiu o raio. O pessoal na época, né? Isso, para o pessoal foi milagre, mas isso não é milagre. Isso a ciência explica. Ora, a chave de ferro no meio da tempestade, o metal é bom condutor de eletricidade. Agora, se Josué, o da Bíblia, tivesse verdadeiramente conseguido parar o movimento do Sol ou antes da Terra, isso sim teria milagre. Mas na Bíblia está dizendo que ele fez isso, né? Esse teria operado verdadeiro milagre, porquanto não conhecemos magnetizador algum dotado de tão grande poder para realizar tal prodígio. Eles dizem que Josué conseguiu parar. Ou ele parou o movimento do Sol ou parou a Terra. Né? Ele conseguiu, diz que ele conseguiu fazer. Né? De repente, foi como é que chama aquele negócio? Um eclipse, um negócio assim, né? Que aí fica parado, não fica? O eclipse não dura um certo tempo. Às vezes a Lua cobre a Terra, né? E aí fica tudo escuro. Ou a Terra cobre a Lua, fica tudo escuro. E aí, às vezes, fica algumas horas. Então, de repente, né, foi um negócio desse, pessoal, Josué, e é um fenômeno que acontece de vez em quando. De todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários é, incontestavelmente,
O da escrita direta é um dos que demonstra de modo mais patente a ação das inteligências ocultas, né? Mas da circunstância, é o festim de Baltazar, é aquela que traz lá da Bíblia, né? É o fenômeno mais clássico, o festim de Baltazar, fenômeno da escrita direta. É um dos que demonstra de modo mais patente a ação das inteligências ocultas. Mas da circunstância de ser esse fenômeno produzido por seres ocultos, não se segue que seja mais miraculoso do que qualquer dos outros fenômenos devido a agentes invisíveis. Porque esses seres ocultos, que povoam os espaços, são uma das potências da natureza. Potências cuja ação é incessante, assim sobre o mundo material como sobre o mundo moral. Então, o fenômeno da escrita direta, né, é um dos fenômenos que mais prova a existência dos espíritos, porque eles conseguem escrever numa parede, né, sem usar o médium. Vai lá. Então, é considerado maravilhoso. Mas nós sabemos que é um fenômeno produzido pelos desencarnados. Da mesma maneira que eles fazem, de repente, desaparecer alguma coisa dentro da tua casa. Né? De repente, você deixa um molho de chave em cima da mesa, você vira para lá, vira para cá, quando dá procurar a chave, cadê a danada da chave? Você diz, não é possível, meu Deus, eu estou aqui em casa sozinha. Aí você procura. Daqui a pouco a danada da chave aparece. Você diz, o que é isso, meu Deus? Lembra a Regina falando que os espíritos faziam isso com ela? E ela até dava uma bronca neles? Poxa, e ele dizia, não, nós só estamos brigando com você. Ela dizia, pelo amor de Deus, esse tipo de brincadeira não, eu tenho mais o que fazer, eu estou atrasada para sair. Ela até dava uma bronca deles de brincadeira, né? Pô, vocês não tem mais nada. Aí dizia para ela, não precisa ficar chateada com a gente não, a gente só está brincando com você. Eles podem fazer isso. E hoje nós temos a explicação para isso. Porque vai explicar. Comigo aconteceu uma vez, no quarto da minha mãe. Eu já falei isso para vocês. Eu botei um negócio, eu não me lembro, acho que foi meu celular, uma chave, acho que foi uma chave em cima da mesa de cabeceira, da cômoda, e fui buscar um negócio. Quando eu voltei, cadê a chave? A chave não estava lá. Aí tinha uma moça lá fazendo faxina na casa da minha mãe, mas ela estava no outro cômodo, eu chamei ela. Falei, você pegou isso aqui? Ela disse, não, eu estava lá do outro lado. Eu sabia que não tinha isso aqui, ela não tinha vindo. Eu só tinha saído do quarto da minha mãe, tinha ido no banheiro lavar as mãos com a porta aberta e voltei. Quando voltei, cadê o negócio? E aí eu sabia que era isso. Eu sabia que eu ficava passando a mão em cima do beco, para mim, nossa, entendeu? Em cima da cômoda. Tipo assim, se tiver escondido, eu vou sentir por baixo de alguma coisa. Ia passar a mão assim, passei entrada, e estava na hora dele ir para o centro, para o CEOI. Na hora dele ir para o CEOI. Daí eu precisava da chave. E aí eu fiquei muito chateada, falei, vamos parar com esse negócio. Que coisa, só que eu falei com raiva mesmo. Poxa, como é que vai fazer um negócio desse? E eu ficava passando a mão. Aí eu disse, tá bom. Virei as costas, ela saiu do quarto da minha frente, eu fui na sala. Voltei, quando eu voltei, estava lá em cima da mão. É isso. Como aconteceu também com um brinco meu. Esse, então, foi mais extraordinário. Porque esse, quem viu primeiro foi o Pedrinho. Estava fazendo culto no lar. Sentado, eu ia começar o culto do lar. Resolvi ir na cozinha, pegar um negócio. Meu brinco caiu. E caiu, foi para debaixo da geladeira. Eu me abaixei, botei a mão debaixo da geladeira e não achava o brinco. Eu digo, meu Deus, seu meu brinco. O brinco que eu mais gosto caiu aqui, foi debaixo da geladeira. Aí eu peguei na sala, mãe, vai começar o culto, está na hora. Aí eu disse, depois eu venho buscar. Sentei na sala com ele, a Carolina estava na escola, sentei eu e ele para fazer o culto, no sofá. Quando eu acabei de fazer o culto, eu aqui, ele aqui. Eu fechei, fiz a gente fazia com o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Acabei, botei o Evangelho assim do meu lado, entre ele e eu. De repente, uma coisa caiu assim, vindo do alto da minha cabeça, do alto. Se fosse daqui, eu dizia assim, foi do brinco que caiu aqui, né? Caiu do meu cabelo, apesar que o brinco estava aqui, ele não podia ficar preso no meu cabelo. A gente viu o troço aí assim, veio de cima, caiu em cima do meu Evangelho, que tinha uma capa plástica, e fez um barulho. Aí o Pedrinho olhou para mim e disse assim, mãe, você viu?
Eu disse, vi, que a gente viu assim, né? Que ele passou aqui, aí eu vi assim. Quando eu olhei, o brinco em cima do Evangelho. Aí ele falou, mãe, ele caiu lá de cima do terreno. Eu disse, foi. Ele caiu assim, ó, vu, e caiu assim, bateu em cima Aí eu pensei assim, olha só, se eu ficasse irritada, eu ia atrasar o horário do Evangelho para procurar o brinco. Mas eu falei assim, deixa para lá, depois vou fazer o Evangelho. Bastou botar o Evangelho em cima do sofá. O brinco caiu lá de cima e fez aquele barulho. Aí o Pedrinho olhou para mim e olhou, mãe, você viu? Eu disse, vi. E o brinco caiu lá de cima e caiu ali do lado, ficou em cima do livro e nem caiu no chão. Para explicar isso, um brinco que caiu lá na cozinha. E eu vi ele cair no chão. Ele caiu, ele e correu para debaixo da geladeira. Então, são coisas, né? E não tem como explicar, né? Então, nós vamos parar por aqui. Deixa eu ver até onde eu parei mesmo. A escrita direta, né? Então, são os fenômenos que acontecem que a pessoa vai dizer assim, isso é extraordinário, isso é sobrenatural. Não! Isso tem uma explicação. Né? Isso tem uma explicação. Aí, semana que vem, esclarecendo, né? Vai começar aqui, no 7º parágrafo, esclarecendo-nos com relação a essa potência. Vai ser o dia 26, né? Isso aí que aconteceu é o quê? Está lá explicado no Laboratório do Mundo Invisível, do capítulo aqui do Livro dos Médiuns. É o capítulo 8, da segunda parte. Do Laboratório do Mundo Invisível, ele explica direitinho esse fenômeno. Está dentro das leis da natureza. Não é nada de extraordinário, né? Rose, Oi, fale. você que acompanha muitas notícias, você ouviu sobre a notícia de um homem que foi curado da AIDS? O primeiro homem que foi curado Não, na Alemanha. não vi, não. Na Alemanha. Usaram, acho que célula-tronco. Escutei no rádio ontem. Aí é a ciência, né? Aí a Tá ciência. avançando, né? Está avançando, né? É a ciência. Outras pessoas diriam que é milagre, porque se alguém da família, né? Se alguém da família foi à igreja, pediu a Deus, aquela coisa toda, né? Aí vai dizer, é um milagre. Não, é a ciência. Aí ele ainda comentou assim, o homem doente só tem um sonho. O homem saudável tem vários sonhos. Exatamente, interessante, né? É a ciência, é o merecimento da criatura, não é? Porque trabalhando com o corpo, com as células, injetar fluido das células, tudo isso pode ser explicado. Agora, se a pessoa perdesse um membro, um braço, e aí aparecesse um outro braço, aí, opa! É verdade. Aí é dose, né? Isso aí é ciência, né? Manipulação de fluido, tudo isso, né? Então, é altamente explicável. Bem, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, né? Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui, estudando, aprendendo, né? Desmistificando algumas coisas, né? E compreendendo essa doutrina maravilhosa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que possamos continuar, né, nesse trabalho, buscando esse conhecimento que tanto nos ajuda a compreender melhor as coisas. Que o Senhor abençoe a todos nós. Um bom fim de semana para todos, tá? Daqui a pouco vai ter a nossa irradiação e segunda-feira estaremos de volta. Tchau, gente. Tchau, boa noite a todos. Beijo, boa noite para todos. Beijo, boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau, tchau.